visualizar isso aí? É. Sim. Eu sei que vocês já estudaram. Hoje nós vamos estudar ética. Só que não ética no sentido da filosofia, né? Porque eu sei que vocês já estudaram ética, na disciplina de filosofia. Hoje nós vamos estudar ética religiosa. O que vocês acham que significa isso? Sem ler aqui, tá? O que vocês acham que significa ética religiosa? Student? Are you okay? Opa! Peraí, deixa eu ler aqui. Não é para falar inglês, não. Desculpa. O que significa ser ético? O que é uma pessoa ética? O que significa ética? Alguém sabe? Uma pessoa boa? Pessoa boa. Também. O que mais? Luiz, o que significa ser ético? É tipo a pessoa ser educada, ter consideração pelos outros, acho que é isso. Né? Muito bem. Um outro aluno aí, por favor, que possa me dizer o que significa ser ético? É ser correto? Ser correto também. O que mais? Mas colocar é como se fosse outro. Como é que fala? Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Muito bem. O que mais? Respeitar a opinião dos outros. Respeitar a opinião dos outros. Muito bem. Olha só, quando a tia Tainá pergunta sobre ética, nós temos uma visão ampla das coisas, né? Só que hoje nós vamos falar especificamente sobre ética religiosa. Eu não coloquei um texto todo, tá, sobre isso. Eu coloquei só um trechinho de um texto. Depois eu posso até mandar o link para que vocês possam entrar lá e ler, porque eu achei muito interessante. Mas como é um texto bem extenso, tipo, eu acho que são umas... Não, bem extenso não, né? Mas acho que, se não me engano, são umas 8 páginas. E é interessante a gente ler. Por que a tia trouxe essa aula hoje? Tia, a gente não podia fazer uma revisão da nossa avaliação? A maioria dos conteúdos da nossa avaliação será sobre as vocações. Então, vocês podem estudar sobre as vocações para poder fazer a avaliação, que eu tenho certeza que vocês vão se dar muito bem. A tia trouxe esse tema aqui, ética religiosa, porque passou uma reportagem a dificuldade que as pessoas estão tendo em conviver, né? Mais especificamente nos condomínios, onde você tem que morar dividir, né? Um ambiente com outras pessoas. Igual aqui, a tia Tainá mora num condomínio, aí eu aqui no meu andar, eu moro no terceiro andar, são 4 apartamentos, no quarto andar, 4 apartamentos, primeiro e segundo, 4 apartamentos. Então, são muitas famílias e a maioria das pessoas estão trabalhando em casa. E aí, como é que eu posso como é que eu tenho que fazer para que eu não atrapalhe a vida do meu vizinho? Isso daí eu preciso ter ética, mas ética de um modo geral, né? Eu preciso fazer silêncio na minha casa, porque eu não sei o que o meu vizinho está, se ele está trabalhando na casa dele, se tem um bebê que está dormindo. Então, isso é ser ético, é eu me colocar no lugar do outro, é eu não querer aquilo que eu não quero para mim, eu não vou fazer ao outro. Se eu não gosto de música alta, então eu não posso colocar música alta para não atrapalhar o meu vizinho, porque eu preciso ter esse respeito pelo outro. A ética religiosa, nós estamos vendo muitas agressões no sentido religioso mesmo.
E aí, antes da tia Tainá abrir para a gente conversar, eu vou pedir, por favor, que um daqueles meus voluntários, porque eu sei que no nono A e no nono B eu tenho muitos, né? Que possa ler isso aqui para mim, por favor, só o primeiro parágrafo. Por gentileza. Lê aqui para mim. Só esse aqui. Pessoas? Eu vou ler. Por favor. A ética é o ramo da filosofia, ou ciência, que estuda o fundamento da ação correta, a razão que seguimos para agir de um modo bom, e assim justo. Ética é o estudo da moradia, que define o que são comportamentos corretos. Beleza. Deixa eu contar uma coisa aqui rapidinho para vocês que aconteceu comigo. Natália, minha filha, tinha uns 4, 5 anos, e aí eu levei ao médico e tava uma fila enorme. E eu queria saber quantas pessoas tinham na minha frente. Aí eu fui lá, perguntei para a moça, aí ela falou assim, tem umas 5 pessoas. Só que não chegava nunca a minha vez. Quando ela saiu, eu fui olhar assim na agenda, né, para ver se realmente ela estava falando certo. Realmente, né? Aí, Natália, minha filha, a sala do consultório lotada, e eu fiquei olhando a agenda da mulher, a Natália, minha filha pequenininha, virou e disse assim, que falta de educação, mamãe, mexendo nas coisas dos outros, não olhando as coisas dos outros. Nessa hora, eu levei um susto tão grande, porque a partir desse momento, eu sempre tento me colocar no lugar do outro. E a parte ética, aqui, ó, a parte ética da vida da gente, a gente precisa estar se policiando todos os dias. Todos os dias. Esse momento foi um momento de estalo para mim, né? Que eu falei assim, gente, isso aqui é errado, que exemplo que eu tô dando. Então, por que a tia Tainá está falando isso? Porque isso acontece com todo mundo. A gente tem sempre a pretensão de se colocar à frente do outro. E isso não é ser ético, né? Muito pelo contrário, isso é ser antiético, é eu desrespeitar o direito do outro. Então, está dizendo o seguinte, ética, de um modo geral, é o ramo da filosofia que vocês já estudaram lá, né? Eu vou pedir, por favor, que um outro voluntário aí faça essa leitura aqui para mim, para que a gente possa chegar lá na ética religiosa. Um outro voluntário aí, por favor? Eu vou ler. Ótimo. Pelo realismo moral, entende-se. Peraí, que ela tá pequena, tem que dar zoom. Entende-se que existem fatos morais, havendo uma moral absoluta, enquanto para o cetismo moral não há fatos morais, sustentando que a questão moral é relativa, dependendo, por exemplo, de aspectos culturais. Beleza. Pessoal, quem que já viu ou já ouviu em alguma situação, quando você está no trânsito, por exemplo, às vezes você tenta fazer um retorno e aí a pessoa vira e fala assim, mas é a mulher que está no volante. Já ouvi. Já ouviram isso? Muitas vezes. Galera, o que vocês acham que significa isso? Que fica culpando a mulher por tudo. Uhum, ótimo. Então, guardem isso daqui. Professora, como a senhora disse, isso é falta de ética. É falta de respeito. E olha aqui, ó, quando eu digo a ética é o estudo da moralidade. Moral. Olha só, nós vivemos em um país onde, infelizmente,
onde infelizmente esse estudo da moralidade, aquilo que é certo para mim, é a minha verdade absoluta. Ou seja, eu posso simplesmente ficar dando lição de moral o tempo todo, ou então policiando alguém, mas que ética que eu tenho de ficar chamando a atenção de alguém quando está no trânsito? Eu não sei nada, eu não sei por que essa pessoa está correndo, eu não sei se essa pessoa está aprendendo, mas o que cabe a mim é julgar que são comportamentos corretos, que fatos morais são esses que me induz a achar que a moça do caixa está demorando. Então, a gente tem sempre a falsa ideia de que a nossa verdade, ela é absoluta. Então, vamos chegar bem aqui na ética religiosa. Um outro voluntário aí, por favor. Eu. Por favor, meu amor. A ética religiosa está ligada ao realismo moral, pela qual os comportamentos corretos decorrem da vontade de Deus, que nos é dada através dos profetas, contendo a Bíblia e o Alcorão vários comandos decorrentes dessa revelação profética. Ok. Então, eu tenho aqui a Bíblia, né? Que eu tenho uma vontade, uma verdade que eu preciso seguir. Então, essa ética religiosa, ninguém está dizendo assim, ninguém fala para mim, Tainá, você não pode roubar. Né? Eu digo assim, o que acontece? Mas eu sei que eu tenho uma ética religiosa, né? Tá lá nos 10 mandamentos. Eu não posso. Mas ninguém me diz aqui, ó, você não, ou seja, não vai, os meus valores, os meus princípios, a minha ética religiosa, ela precisa falar isso para mim, né? Eu preciso ter isso como verdade, como vontade de Deus, como palavra de Deus. Então, esses comandos é que está te dizendo, você vai nessa direção aqui, você vai nesse norte aqui. Você não pode se desviar do caminho. Se você se desviar do caminho, alguma coisa está errada, né? Ah, tia, mas e aí se por algum acaso a gente tropeçar, galera, isso daí é o normal, só que não é o que está dizendo. A Bíblia está dizendo que é para você seguir o caminho certo. Se você segue aí o caminho errado, alguma coisa está, como diz o outro, a sua verdade está prevalecendo a verdade de Deus, a palavra de Deus. Ok? Algum outro voluntário aí que possa ler, por favor? Um outro voluntário aí? Pessoas queridas do meu Brasil? Turminha? Vou pedir, Luiz, lê aí para ti, por favor. Esse que tá de roxo, tia? Amor, esse aqui. Todavia, nem toda sequinha conduz ser correta, não somente porque ele é ditado em algum livro sagrado, exigindo uma fundamentação racional para que aceitar o que se entende por comportamento correto. Ok. Olha só, vocês acham que é fácil você seguir esse livro sagrado, igual nós estamos falando aqui da Bíblia? Vocês acham que é fácil a gente seguir o que está dizendo lá? O que a gente pode e o que não pode fazer? Às vezes, Às vezes. eu acho que às O que vezes. seria essa O que significa essa fundamentação racional? O que seria essa fundamentação racional? Vem da razão, né? Aquilo que eu acho que
que é certo. Igual quando eu estou falando assim, eu falo assim, não, mas a Bíblia, por que eu tenho que seguir, né? Eu acho, aí eu estou usando a minha razão, não a minha emoção. Ou seja, eu usar a minha emoção é eu saber que foi um livro escrito por Deus, que eu preciso, que Ele quer o melhor para mim. Então, assim, mas a minha razão, ela não pode dizer, ela não pode, eu não posso pautar a minha vida com a minha razão. Eu tenho que saber gerir as coisas. Vamos aqui, um próximo voluntário aí, por favor, que possa ler essa Posso ler, partezinha aqui. tia? Pode, Tia. meu amor. Ah, tá. Plantão já Oi. levantou essa questão sobre a ordem divina, que passa a ser conhecida como o dilema de Eutifron, apresentando a seguinte dúvida: as ações corretas são corretas porque são ordenadas por Deus, ou as ações corretas são comandadas por Deus porque são corretas? Beleza. É bem aqui que nós vamos começar a conversar. Se eu colocar de amarelinho, não dá para ver não, né? Aqui, ó. As ações corretas, elas são corretas, ou seja, aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que seguir, elas são corretas porque foi Deus que ordenou, ou elas são corretas porque é Deus que define, que diz assim, olha, Tainá, você não pode fazer isso. Então, quem que deu essas ordens de que você, assim, foi Deus que deu essas ordens, mas por que que ele deu essas ordens? De fazer o certo e não o errado. Para você não Pessoas pecar? também, para você não Para a pecar, gente ter salvação? também. O que mais? Eu vou pedir, eu tinha separado 10 minutinhos da nossa aula para a gente conversar um pouquinho, pautuado no que é ética religiosa, de tudo aqui que foi falado, a questão do respeito ao outro, da visão do outro, da opinião do outro. E aí eu gostaria de dividi-los em dois grupos. Ai, não vai dar para dividir em dois grupos. Eu vou dividir em meninos e meninas. Aí, por favor, eu gostaria que vocês, só os meninos, aqui me falassem sobre essa palavrinha aqui, esperança. O que significa isso dentro da ética religiosa? Márcio, Luiz, meninos, os meninos que estão aí, por Professora, favor. eu posso Esperança tentar falar, só é que, tipo, não é dentro da religião, não, eu acho. Mas eu posso tentar falar? Posso, professora? falo, Pedro, Pode, meu falo. amor. Esperança, tipo, você esperar no melhor, sabe? É, é isso, esperar o melhor, esperar que o melhor aconteça. E eu acho que é isso, professora. Acreditar. Muito bem. Um outro aluno aí que, por favor, que possa falar aqui na esperança, dentro dessa ética religiosa, dentro da religião, o que significa isso? Dentro da ética. O que significa esperança? Esperança Acreditar. eu acho que você tem que ter fé, acreditar e É isso. Um outro aluno aí, por favor. Cadê os meninos? Tylon, fala para ti aí, o que significa isso? O que significa essa esperança? Hello? Tylon? Márcio? Oi. Oi. O que significa esperança dentro da ética religiosa? O que significa? Professor, dentro da ética religiosa, eu não sei o que significa, mas só que esperança, fora disso, a gente sempre tem o pensamento de que
algo bom vai acontecer, que aquilo vai ser bom, entendeu? Uhum. Beleza. Um outro aluno aí, Rian? Ah, não, já vai terminar. Rian? Não, professora, eu sei não. Não sei Não não. sabe? Não. Beleza. Meninas, por favor, me falem aí um pouquinho sobre essa palavrinha aqui, liberdade. Dentro da ética religiosa, o que significa liberdade? Liberdade de expressão? Também, liberdade de expressão. Eu acho assim que você saber ter a sua liberdade, mas também ter a ética religiosa, ter o respeito. Uhum. Muito bem. Quase igual da Cauane. Você tem a liberdade de fazer tudo, mas você tem que ter consciência do que você está fazendo na ética religiosa. Muito bem. Oi, Outra menina. tia. Oi. Tia, Deus deu a liberdade a cada pessoa segui-la ou não. Exatamente. E quando eu estou falando de ética religiosa, eu sei que eu tenho a liberdade de escolher a minha religião, mas a minha ética, ela tem que prevalecer em relação ao respeito ao outro. Eu escolhi essa religião, mas você escolheu outra. Só que eu não posso te julgar, eu tenho a liberdade de escolha, mas eu também tenho que ter um respeito, eu tenho que ter a ética de saber respeitar a sua opinião, de saber respeitar a sua escolha. Ok? Eu vou pedir aqui mais alguma outra menina aí para falar em relação à liberdade? Não? Eu vou pedir, por favor, que alguém fale sobre verdade. Que verdade é essa? O que seria essa verdade na ética religiosa? Os ensinamentos que Deus deu pra gente, que é a Bíblia, que fala na Bíblia. Uhum. Os ensinamentos. Verdade. O que mais? Que você tem que saber isso. Oi? Você tem que saber, como fala, respeitar, e você tem que saber dizer a verdade. Se você quer que a pessoa acredite em você, você tem que pregar a verdade. Você não pode pegar algo que você acha que pode ser verdade. Você tem que ter o autoconhecimento de você dar a confiança à pessoa falando a verdade. Uhum. Muito bem. Um outro aluno aí, por favor. Ingrid. Ingrid? Oi. O que você acha dessa verdade? Verdade em relação à ética religiosa. Não estou escutando. Oi, tá me ouvindo agora? Agora sim. O que seria essa verdade na ética religiosa? Que verdade é essa? Bom, assim, o mundo, as pessoas estão sempre querendo colocar mentiras, inventando coisas para te manipular, para você acreditar em algo que elas queiram. Porém, na Bíblia e nos ensinamentos de Deus, ele fala qual é a verdadeira verdade, o que realmente é o certo, o que realmente deve fazer, como se realmente deve agir. Uhum. Muito bem. Galerinha, vamos aqui para uma outra palavrinha aqui, otimismo. O que significa isso? O que é otimismo? O que é isso? É você não se deixar levar pelas coisas ruins. Se tipo, o mundo tá acabando, você tem que ter o otimismo de você pensar que o amanhã pode ser 3 vezes melhor do que esse fim do mundo. Você tem que
como é que fala? Se sentir no alto. Você não pode se rebaixar às coisas que estão acontecendo na sua vida. Você tem que se erguer e sempre ser otimista. Uhum. Estela, o que seria esse otimismo no sentido religioso? Acho que acreditar mais nas coisas de Deus, sabe? Que tem muitas Uhum. pessoas que não são otimistas pelo lado de Deus. Eu acho que também eles têm, não sei o que as pessoas têm que não acreditam em Deus, né? Mas também não posso julgar porque eu também não sei o porquê que eles não gostam. Mas acho que ser otimista em questão religiosa, acho que é isso, não acreditar na religião, em Deus. Uhum. Professora, Oi, posso falar? pode, amor. Em questão da religião, ser otimista, resumidamente, é ter fé. Apenas isso. É você ter fé que cada dia vai acontecer algo melhor, que cada dia vai acontecer algo bom. Então, é ter fé e é quase a mesma coisa que ter esperança. Que Uhum. querer que algo aconteça. Tipo, ter esperança que algo aconteça melhor. Então, isso para mim é fé. Muito bem. Alegria. O que seria essa alegria aqui? Alegria de viver com Deus, de estar com Alegria. Ele em todas as situações. Uhum. Alguém mais para falar um pouquinho de alegria? E sinceridade. O que é isso? Palavrinha forte, né? Sinceridade. Você ser sincero com Deus e nas promessas e as coisas que você fala com Ele. Uhum. Quem mais? Quem mais que pode falar sobre sinceridade? Sinceridade é você ser sincero naquilo que você acredita, naquilo que você deseja, sem que. E. Deixa eu ver. É só isso, ser sincero em todos os sentidos. Ok. E essa palavrinha aqui, ó? Respeito. É você respeitar o próximo, tipo, igual a Estela citou, eu sou de uma religião e ele é de outra. Eu tenho que respeitar, porque cada um tem a sua escolha, né? Exatamente. Olha só, o respeito, ele precisa prevalecer sempre. Independente se eu estou falando de religião, ou de futebol, ou de qualquer outra coisa. Por quê? Porque a liberdade do outro, eu estava lendo um livro que diz assim, a liberdade do outro não termina, não acaba quando começa a minha. Ou seja, termina a dele, termina a minha. Porque a minha liberdade, ela é a liberdade do outro. O meu respeito, ele precisa ser o respeito do outro. A minha alegria tem que ser a alegria do outro. A minha verdade, aquilo que eu acredito como verdade, nem sempre é o que o outro acredita, mas eu preciso respeitar a opinião dele. A minha esperança é que um dia a gente viva em um mundo melhor. Ah, tia Tainá, a senhora anda fantasiando demais. Não, essa é a minha esperança, é aquilo que eu acredito. Cabe a você respeitar aquela opinião. O meu otimismo, ele precisa ser constante. Por quê? Porque é a sinceridade, é a verdade, aquilo que eu acredito. Isso vai de cada um, isso é a opinião de cada um, só que cabe a nós todos fazer o quê? Respeitar a opinião do outro. E ética religiosa é eu saber que eu não posso julgar o outro. Quem sou eu para julgar alguém? Eu não tenho esse poder de julgar ninguém. Eu tenho a minha opinião, o outro tem a opinião dele e cabe a mim respeitar. Ok? Conseguiram entender um pouquinho sobre ética religiosa? Sim. Ok. Temos menos de um minuto. Temos menos de um minuto. Nos encontraremos um pouquinho mais tarde.
Como sempre, é muito bom estar com vocês, conversar com vocês, ouvir a opinião de vocês. E daqui a pouquinho a gente vem um pouquinho diferente.